Olá, sejam bem-vindos ao Boa Vontade Entrevista. Esta vida é uma estranha hospedaria, de onde se parte quase sempre às tontas, pois nunca as nossas malas estão prontas e a nossa conta nunca está em dia. Esta citação é do saudoso poeta Mário Quintana, nosso homenageado da edição de hoje. O escritor nasceu em Alegrete, Rio Grande do Sul, em 30 de julho de 1906 e faleceu em Porto Alegre, também no Rio Grande do Sul, onde residia em 5 de maio de 1994. E para nos contar um pouco sobre a vida e a obra deste ícone da literatura nacional, nós recebemos a professora adjunta da Faculdade de Educação da UFRJ, Anabelle Loivos. Tudo bem, Anabelle? Tudo bem, Simone? Prazer recebê-la mais uma vez aqui na Boa Vontade TV. Prazer é meu. E falar de Mário Quintana, a gente tem sempre boas recordações, né? O Menino Azul e tantas coisas boas lá do Rio Grande do Sul, não é verdade? O Mário Quintana é um ícone, né? Ele acaba sendo referência para várias e várias gerações de leitores de poesia, né? E o legal é que a gente conhece o Mário Quintana poeta e acaba desconhecendo um pouco o Mário Quintana jornalista, o Mário Quintana tradutor, né? Acho que a gente vai bater um papinho sobre isso, né? Pouco a pouco. Né? E um homem de muitos talentos, né? Sem dúvida. Exatamente. Era um escritor polígrafo, né? Era um escritor de muitas faces, Ele, né? Essa história, por exemplo, né, que você tá falando, você está puxando do Menino Azul, né? Tem uma história, né, pregressa, né, quer dizer, o Menino Azul, na verdade, é uma criação literária, uma metáfora que, né, o próprio Mário Quintana, da qual o próprio Mário Quintana se apropria nas suas poesias infanto-juvenis, né? E, enfim, sabe-se que ele teve lá, né, quer dizer, um parto complicado, teria nascido prematuro, né? Então, o fato de ter nascido para ele já era uma grande vitória, sim, né? sim. E aí ele se autodenominava o Menino Azul, né? E ele leva isso como uma espécie, uma figura de esperança mesmo para a poesia infanto-juvenil dele, né? A poesia lá da Rua dos Cataventos, por exemplo. Ele indiretamente fala sobre isso, por exemplo, num texto muito gostoso que ele escreve, né, para um veículo de imprensa, né, na época a revista Isto É, um texto de 84, que ele tenta se autobiografar. Alguém deve ter pedido para ele para fazer uma espécie de... fala aí um pouco sobre você, quem é Mário Quintana? Uma autobiografia. E ele daquele jeitinho, né, todo característico, né, que ele era todo característico, tem uma belíssima crônica que eu acho que valeria a pena a gente conhecer. Isso, vamos acompanhar. Esse texto é de novembro de 84 e se chama A Luta Amorosa com as Palavras. Ele diz assim: nasci em Alegrete em 30 de julho de 1906. Creio que foi a principal coisa que me aconteceu. E agora pedem-me que falem sobre mim mesmo. Bem, eu sempre achei que toda confissão não transfigurada pela arte é indecente. Minha vida está nos meus poemas. Meus poemas são eu mesmo. Nunca escrevi uma vírgula que não fosse uma confissão. Mas os que querem são detalhes, cruezas, fofocas? Aí vai. Estou com 78 anos, mas sem idade. Idades só há duas. Ou se está vivo, ou se está morto. Nesse último caso, é idade demais, pois foi-nos prometida a eternidade. Olha, né? que bonito. Ele vai por aí, vai tangenciando, né? Todo um lirismo que é muito peculiar, um bom humor, uma ironia fina, sutil, né? E um jeito novo, um jeito gostoso de lidar com temas, que são temas bastante inquietantes, né? A passagem da idade, a proximidade da morte, a vida, o sentido da vida. Quer dizer, esse é o Quintana São que se apresenta... que são presentes na vida de todas as pessoas, Sim, né? de Sem todas as dúvida. pessoas. Até por isso, né, quer dizer, grande parte da crítica literária, especializada, quer dizer, coloca o Quintana como um desses poetas citadinos, um desses poetas do cotidiano, justamente porque ele tem a coragem de trazer para a poesia fatos aparentemente banais, mas que falam e tocam muito profundamente ao ser humano comum, a cada um de nós, né? Ao padeiro da esquina, né, ao menino azul, à mãe do menino azul também, quer dizer, há toda uma confluência de escritas que são escritas do simples, não do simplório, Claro, mas do diferente. simples, né? Do sentimento comum, de um homem comum. E de qualquer fato assim do dia a dia ele tirava para fazer uma poesia com o seu Sim, lirismo, sim, com a sua- gente seu tem... bom humor. Assim, Uma conversa, por exemplo, entre mãe e filho, como você... Isso, uma conversa entre mãe e filho, né? Eu estava pesquisando numas crônicas, né? Quer dizer, até porque o Mário Quintana, cronista, também é um ótimo escritor, né? Ele tem uma crônica muito curiosa que se chama 12 de Agosto.
né, em que ele conta um fato, né, uma conversa que ele teria escutado ao pé do ouvido, né, sentado lá numa das mesas de café, ao lado havia uma mãe e um filho. E ele transfigura essa conversa, né, para uma crônica extremamente bem-humorada, extremamente inteligente. Ele diz assim: é bom abrir um parêntese para descansar um pouco o leitor da gravidade dos assuntos anteriores. Trata-se desta comovedora historinha de mãe e filho que o Anor acaba de me contar. Mamãe, os guris lá da escola me chamam de filho da vampira. Ora, não te importa com essas bobagens, filhinho. Toma a sua sopa antes que coagule. O Quintana tem essa capacidade, né, intraduzível, quer dizer, de traduzir o intraduzível de uma forma jocosa, de uma forma leve, né, vibrante, né? Até por isso ele tem uma entrada muito grande entre os leitores jovens, sim, que é uma coisa muito legal. Quer dizer, mesmo já vovozinho, né? A gente tem, por exemplo, né, uma ocorrência grande, por exemplo, de textos do Quintana em antologias escolares, né? Quer dizer, a minha geração, por exemplo, né, que foi, né, nós fomos todos alunos do ensino fundamental na década de 80, 90, nós todos líamos Quintana, sim, né, em coleções didáticas, né? Quer dizer, ele era um poeta. São versos atrativos, que né, que prende a atenção. Exatamente essa interlocução com a juventude, né? Mesmo já sendo um vovô, né? Isso é uma coisa muito legal, né? Sim. E você vê que é uma linguagem que está sempre atual, né? Até hoje em dia, muitos se inspiram nos versos do Quintana, sim, na sim. própria, no diálogo que ele fazia, né, da sua geração, né? Sim, sim. É importante ressaltar que, quer dizer, mesmo sendo um autor teoricamente regional, quer dizer, Quintana, né, a obra dele é uma obra produzida, fincada, com pés no Rio Grande do Sul, né? Não só em Porto Alegre, mas na infância em Alegrete, né? Enfim, quer dizer, mais regionalista ainda, mas ele próprio nunca se outorgou o título de escritor regionalista. Né? Até porque ele tinha um trânsito muito legal, né, com os escritores que eram da mesma geração, como o Drummond, como a Cecília, enfim, Paulo Mendes Campos. Enfim, ele tinha um diálogo muito legal, mesmo sendo um homem que morava em Porto Alegre, né, quer dizer, passou a maior parte da vida dele na sua terra, né, no seu espaço regional, mas ele não aceitava essa pecha de escritor regionalista. E até hoje é muito difícil classificar, né? A gente está sempre atrás de classificações, isso é um erro, né? Mas enfim, é muito difícil classificar o Quintana como um autor desta ou daquela geração, ou com esta ou aquela característica regionalista, porque não é. Né? Quer dizer, a obra dele é uma obra atemporal, é uma obra que então ultrapassa fronteiras. Né? Ele é da geração esse rótulo, tal, ele já negava e, quer dizer, hoje, quer dizer, a gente já está mais do que acostumado, né? Com cada xiste desse, né, que a gente encontra na obra do Quintana, a gente se convence mais de que a obra dele não cabe num rótulo, né? Mas você acha que existe alguma identificação da cidade em suas obras, da cidade dele? Assim, em alguns momentos? Por exemplo, claro, né? Todo homem é fruto de uma, né, de ter pisado no seu chão, de ter tido ali as suas memórias, né, e a sua história para contar a partir, né, daquela experiência. Eu acho que esse Quintana, o Quintana de Alegrete, o Quintana do Rio Grande do Sul, ele está muito, muito nos poemas que retornam à infância, mesmo não sendo apenas os poemas infanto-juvenis, não sendo apenas, né, quer dizer, aquela literatura que ele produz, né, especificamente para a infância, para a adolescência. Não, mesmo o Quintana para adultos, quando ele se reporta à sua memória, à sua história, à sua infância, nessa infância está também o menino pobre, filho de farmacêutico lá de Alegrete, mas que estudou em bons colégios, né, e que aprendeu francês tão bem, por exemplo, no colégio militar, que depois foi ser tradutor. Né, conseguiu traduzir, né, de uma maneira bastante sagaz obras fundamentais até de escritores, né, universais, né, para a compreensão do leitor médio brasileiro. Quer dizer, né, veja que essa é uma experiência que ele traz dessa experiência, né, desse sentido do estar imerso numa cidade, numa memória, numa história, né? Isso realmente é dele, né? Quer dizer, fazer confluir
essa pequena alegrete para o mundo da poesia, o mundo da literatura, o mundo dos textos, de uma forma Sem geral. dúvida. Né? A gente vai só para um rápido intervalo, ok? Tudo bem. Hoje estamos homenageando o príncipe dos poetas brasileiros, entre escritores de todo o Brasil, Mário Quintana. E a nossa convidada é a professora adjunta da Faculdade de Educação da UFRJ, Anabelle Loivos. Voltamos em instantes aqui pela Boa Vontade TV.